Boa noite. Este é o primeiro de um conjunto de vídeos que buscam apresentar a gramática da língua latina. Será seguida a estrutura das gramáticas tradicionais, de acordo com as quais se divide o estudo de uma língua basicamente em fonética, morfologia e sintaxe. Começaremos essa introdução por uma abordagem do alfabeto e do sistema de escrita neste vídeo e seguiremos abordando a fonética ou o sistema de sons no próximo vídeo. Ao contrário dos alfabetos gregos, o alfabeto latino não tem sua origem diretamente do alfabeto fenício. Há duas teses sobre a origem do alfabeto latino. A primeira é a de que ele é formado a partir do alfabeto etrusco, que por sua vez adotou o alfabeto grego, que era usado nas colônias do sudoeste da Península Itálica, nas colônias gregas de Cumas e de Isquia. Então, as colônias se encontravam nessa região aqui. Cumas está aqui, Isquia é uma ilha próxima a Nápoles. Então, o alfabeto grego utilizado nessa região, uma região de colonização grega, teria passado aos fenícios, que por sua vez teriam passado o alfabeto aos romanos. Essa é a primeira tese. A segunda tese é a de que o alfabeto latino teria sido formado diretamente a partir do alfabeto grego dessas mesmas regiões. Isto é, segundo a segunda tese, o alfabeto latino não teria sido formado por intermédio do alfabeto etrusco. O alfabeto grego usado nessa região aqui da Magna Grécia era um alfabeto original da ilha de Eubéia, na Grécia. Era o alfabeto eubóico e possuía 24 letras. Os passos pelos quais esse alfabeto gerou o alfabeto latino não são totalmente claros. Se compara o alfabeto latino com o alfabeto grego dessas regiões, dessas colônias, pode-se dizer que os romanos serviram-se inicialmente de todas as letras do alfabeto grego, com exceção de 3, que eram letras que no alfabeto grego representavam sons consonantais aspirados. Como os romanos não possuíam esses sons aspirados, eles não utilizaram essas 3 letras. Então, comparando o alfabeto latino com o alfabeto grego eubóico, o alfabeto grego usado nessas regiões, os latinos teriam assumido todas as letras do alfabeto grego, com exceção de 3 letras que designavam 3 sons consonantais aspirados, inexistentes no latim. Quando se diz que o alfabeto grego teve sua origem no alfabeto fenício, há que se fazer a observação de que houve, na verdade, vários alfabetos gregos derivados do alfabeto fenício. Regiões diferentes da Grécia utilizaram o alfabeto fenício, adotaram o alfabeto fenício de modo diferente. Isso fez com que, na própria Grécia, houvesse uma variedade de alfabetos gregos, todos tendo sua origem no fenício. Porque, para a nossa discussão aqui, importa, talvez, distinguir o alfabeto grego jônico, que é o alfabeto grego que nós aprendemos quando estudamos a língua grega, do alfabeto grego eubóico, que é o alfabeto grego que havia nessa região aqui do sudoeste da Península Itálica e que deu origem ao alfabeto latino. Esse quadro aqui
À esquerda mostra o alfabeto fenício, ele possuía 22 letras, e é a partir desse alfabeto que são gerados os diferentes alfabetos gregos. Então, o alfabeto grego jônico, usado quando nós aprendemos a língua grega clássica, a língua grega antiga, ele consistia de 24 letras. Ele tomou o alfabeto fenício, excluiu desse alfabeto 3 letras, o Vav, que é essa letra aqui, o Sadr, que é essa letra aqui, e o Kof, essa letra aqui ao lado. E criou 5 novas letras, o Y, o Fi, o Ri, o Psi e o Ômega. Então, essas 5 letras são inovações gregas, e o alfabeto grego jônico não adotou 3 letras do alfabeto fenício. Se nós comparamos o alfabeto grego jônico com o alfabeto grego da Eubéia, que é a base do alfabeto latino, nós observamos o seguinte: em primeiro lugar, o alfabeto da Eubéia, o alfabeto grego eubóico, ele manteve essa letra aqui, o Vav, que vai dar o F latino. Segunda coisa que nós devemos observar: o alfabeto grego eubóico, ele utilizou essa letra aqui do alfabeto grego, que foi uma inovação do alfabeto grego, a letra Kri, como uma letra para designar não uma consoante aspirada, mas, como era o caso do alfabeto jônico, grego jônico, mas para designar uma consoante dupla, o Xi. É por isso que no alfabeto latino o X, designa ou representa o som Xi. Uma terceira observação que mostra uma distinção entre o alfabeto grego jônico e o alfabeto grego eubóico. Essa letra Rest, que é uma letra do alfabeto fenício, essa letra foi utilizada no alfabeto grego jônico, com o valor de uma vogal. Era um E longo. Já no alfabeto grego eubóico, essa letra era utilizada apenas para marcar a aspiração, como se tem também hoje em dia em alemão, o H indica uma aspiração, em inglês também o H indica uma aspiração. Então, o Reth, o H, que passou a ser o H, ele era usado no alfabeto eubóico não para representar um som vocálico, mas sim para representar uma aspiração. E em latim também, o chamado, que nós chamamos de H, ele é usado para indicar uma aspiração de uma vogal aspirada. O alfabeto grego eubóico não adotou a letra Sameth, essa letra aqui do alfabeto fenício, ao contrário do alfabeto grego jônico, que a adotou. Então, essa letra foi deixada de lado. Uma outra diferença: o alfabeto grego eubóico usava essa letra aqui, que nós chamamos de psi, não com o valor de ps, mas com o valor de k, o k aspirado. Enfim, para designar o som duplo psi, que no alfabeto grego jônico era designado por uma letra, pela letra psi, o alfabeto grego eubóico utilizava 2 letras, o pri e o sigma, o psi. Então nós temos essas diferenças entre o alfabeto grego jônico e o alfabeto grego da Eubéia. Tanto o jônico quanto o eubóico não utilizaram a letra fenícia Sadr, essa letra aqui.
É importante a gente observar também, com vistas ao alfabeto latino, que os alfabetos gregos que tiveram sua origem no fenício, eles adotaram duas letras fenícias que designavam em fenício dois sons diferentes, mas aparentados, que eram sons semelhantes ao K. Os gregos não tinham esses dois sons distintos, tinham apenas um som K, e eles usaram as duas letras para representar o mesmo som. Para representar o som K, eles utilizaram tanto o Kaf quanto o Kof, fenícios. Havia uma tendência a se distinguir o Kaf do Kof pelo contexto, ou seja, o Kaf era usado antes de A, E, I, dos sons A, E, I, e o Kof antes dos sons O e U. Essas duas letras chegaram à Magna Grécia, né, com o alfabeto eubóico, e foram as duas assumidas inicialmente pelo latim. Nós vamos ver isso. Enfim, o alfabeto grego da região da Eubéia, que por sua vez se tornou o alfabeto grego da Magna Grécia, possuía 24 letras, como o alfabeto grego jônico. Ele excluía duas letras fenícias, o Sameth, essa aqui, e o Sadr, essa aqui, e introduziu 4 novas letras: o Y, o Fi, o Pri, o Kri, que tinha que representava o som Xi, e o Psi, que representava o som Kri. Enfim, o alfabeto grego eubóico adotou 20 letras do alfabeto fenício e introduz 4 novas letras. Esse alfabeto é a base do alfabeto latino. Esse quadro aqui apresenta 3 alfabetos. O primeiro quadro, o alfabeto fenício, o alfabeto grego oriental. Um dos exemplos desse alfabeto é o alfabeto jônico, que nós usamos quando nós aprendemos a língua grega antiga. E o alfabeto grego ocidental. Um dos exemplos do alfabeto grego ocidental é o alfabeto eubóico. O alfabeto fenício aqui, ele na verdade está grafado com caracteres gregos e não com caracteres fenícios, por 2 razões. Primeiro, essa grafia permite que nós comparemos melhor o alfabeto fenício ao alfabeto grego oriental e o alfabeto grego ocidental. Mas há uma outra razão também, que é uma questão técnica. Eu não consegui encontrar uma fonte com os caracteres fenícios, de tal modo que eu pudesse escrevê-los aqui. Eu só encontrei imagens e com as imagens eu não conseguiria dispor os caracteres nessa ordem aqui, de modo a que nós pudéssemos fazer a comparação. Então, comparando o alfabeto grego fenício com comparando o alfabeto fenício com o alfabeto grego jônico, nós podemos dizer que o alfabeto grego jônico, ele adotou 19 letras do alfabeto fenício, excluiu 3, que 3 letras foram excluídas. O Vav, essa primeira letra aqui, o Sadr, essa letra aqui, e o Kof, essa letra aqui. Introduziu 5 letras que aparecem no final do alfabeto: Y, Fi, Ri, Psi e Ômega. O alfabeto grego das regiões ocidentais, o alfabeto grego eubóico, que vai chegar na Península Itálica,
ele adotou 20 letras do alfabeto fenício. Ele só não adotou o Sameth e o Sadr, e introduz 4 novas letras tipicamente gregas. Com relação a uma comparação entre o alfabeto eubóico e o alfabeto jônico, nós podemos ver que o eubóico mantém o Vav, que vai dar o F em latim, não utiliza o Xi. Para o som Xi, ele utiliza esse caractere aqui, esse caráter aqui, né? Desculpe, para introduzir o som Xi, que vai dar o Xi latino. Mantém o Kof. E em relação à pronúncia dos sons, o som, essa letra aqui, Kri, que representava o som Kri no jônico, representa o som Xi em eubóico, no alfabeto eubóico. E essa letra aqui, que representava o som Psi em jônico, vai representar o som Kr em eubóico. Enfim, isso é mais uma curiosidade, a comparação entre esses 3 alfabetos. O alfabeto latino, gerado a partir dessa última linha aqui, do alfabeto eubóico, o alfabeto latino manteve as letras do alfabeto grego ocidental, última linha, excluindo apenas as 3 aspiradas. O θ, essa aqui, o Pri, essa aqui, e o Kri, essa aqui. Então, essas 3 letras, o θ, o Pri e o Kri, sendo que o Pri em jônico o Kri, desculpe, em jônico é um Psi, né? Essas 3 letras foram excluídas do alfabeto latino. Então, o alfabeto latino é composto originalmente por 21 letras. São essas letras aqui, né, que consistem do alfabeto eubóico, com exceção das 3 aspiradas. Aqui uma retomada do alfabeto latino com suas 21 letras originais. A gente vai ver que vão ser acrescentadas mais 2 letras. Vamos fazer algumas observações agora sobre as letras do alfabeto latino. Então agora deixamos de lado a origem do alfabeto latino a partir do alfabeto eubóico. Vamos considerar apenas o alfabeto latino. Em primeiro lugar, uma observação sobre a letra C, né? Essa letra representava originalmente a gutural sonora G e não K, né? O valor dela ela era de uma gutural sonora e não de uma gutural surda. G e não K. No entanto, muito possivelmente pela proximidade entre esses 2 sons, G e K, o C, né, passou a ser usado para representar o som K e não G. E nós ficamos sem nenhuma letra no alfabeto para representar, num primeiro momento, para representar a gutural sonora G. Isso fez com que 3 letras do alfabeto latino representassem o mesmo som. O C, né, o K, né, a letra K e a letra Q. Com isso, o C passou a assumir progressivamente o lugar da letra K, que foi progressivamente deixada de uso. Ela é atestada ainda em inscrições antigas, mas ela é praticamente, ela é muito raramente utilizada no alfabeto, nas palavras latinas.
A letra Q também foi... o som representado pela letra Q também era representado por essa letra aqui, K. Né? Só que o Q continuou a ser usado, sobretudo antes de O e de U, mas mesmo nesses casos, muitas vezes se usava a letra C. Então, resumindo, havia 3 letras representando o mesmo som, o som K, a gutural surda. Isso fez com que uma das letras, que é o K, passasse a ser usado cada vez menos, e a outra letra Q também fosse reduzida no seu uso contextualmente. Ela era usada antes de O e de U, aliás, como já ocorria no grego eubóico. E basicamente a letra que era utilizada para o som K foi se tornando preponderantemente a letra C. Bom, o som G a gutural sonora, ficou sem letra. Não havia nenhuma letra para representá-la. Então foi introduzido, por volta do século III a.C., uma nova letra no alfabeto latino. Que nova letra é essa? É o G. O G é exatamente o C com um traço aqui vertical, né? E ela passou a ser utilizada para designar o som G, né? O som gutural sonoro. Com a letra Z, ela não servia para representar nenhum som latino, já que em latim não há a sibilante sonora, Z, só há a sibilante surda, S. Né? Então, a letra Z não tinha função. O que aconteceu? Ela foi deixada de lado e no lugar dela se introduziu a letra G, no lugar dela no alfabeto, né? Que é a 7ª letra do alfabeto. Nessa ordem aqui, o G é introduzido aqui, é a 7ª letra. Foi introduzido no lugar do Z, que não tinha uma função em latim. Uma observação sobre 2 letras. A letra I, está aqui no alfabeto, e a letra U, aqui no alfabeto. Essas 2 letras, cada uma delas designava 2 sons. Um som vocálico e um som semiconsonantal ou semivocálico. O I designava o som vocálico I ou o som semivocálico I. Como a gente tem, mesmo em português, quando a gente diz IA, né? Em inglês isso é muito claro, yes, né? A gente tem esse que é o Y em inglês, né? Às vezes não é grafado como Y, por exemplo, se nós dizemos university, esse university ele começa por uma semivogal. Então a letra I ela era utilizada para representar 2 sons, o som vocálico I e o som semivocálico I. Do mesmo modo, a letra U era utilizada para representar 2 sons, o som vocálico U e o som semivocálico U. Então, essas 2 letras, I e U, cada uma delas representava 2 sons. Com relação à forma dessas letras, o I ele podia ser escrito como um I, né, normal, ou com um I com uma pequena curva no final, que vai dar o J depois. Né? E o U podia ser escrito ou com um ângulo aqui na parte baixa, ou com uma curvatura. Então, essas 2 formas aqui gráficas, na verdade, são formas de uma mesma letra. Do mesmo modo que essas 2 formas gráficas aqui são formas de uma mesma letra.
vai ser só no século XVI que, que o J e o I vão ser separados e o V e o U vão ser separados. Um para designar o som vocálico. O U vai designar o som vocálico U, o I vai designar o som vocálico I, e o outro, a outra letra, o V, vai designar a semivogal U e o J a semivogal I. O J e o V são chamadas de letras ramistas porque foram, na verdade, introduzidas, não a forma das letras, mas essa diferenciação é bem marcada, é marcada por um humanista francês, Pierre de la Ramée, ou Petrus Ramus, em latim. Ele é que marcou essa diferença em que o U designava a vogal, e o V a semivogal, o I designava a vogal e o J a semivogal. Por isso são chamadas de letras ramistas. Houve, antes do Pierre de la Ramée, houve tentativas de se fazer essa diferenciação, mas essas tentativas não tiveram muito fruto. A letra F, agora. A letra F do alfabeto latino tem sua origem no Vav, que foi uma letra mantida no alfabeto grego eubóico, mas não no alfabeto grego jônico. E a gente chama de Vav ou de Digama. Digama é a palavra grega para o nome grego da letra. E a letra F foi utilizada no alfabeto latino para representar um som que não havia em grego, que era uma labial sibilante, o som F, que nós temos em português. Então, o som F do português, ele é representado pela letra F, que tem sua origem no Vav fenício. Bom, a letra H, ela mantém o valor que ela possuía no alfabeto grego eubóico, serve para indicar uma aspiração. A letra X serve para indicar uma dupla consoante, X. Enfim, pela época de Cícero, após o Z ter sido excluído do alfabeto, porque ele não tinha função nenhuma, não havia em latim o som Z, ele é reintroduzido para que se transliterassem palavras gregas, palavras estrangeiras, mas sobretudo gregas, que possuíam esse som. Então, o Z que tinha sido excluído do alfabeto e no seu lugar tinha sido introduzido, vocês se lembram, a letra G, ele é reintroduzido no alfabeto, juntamente com uma outra letra, a letra Y, que originalmente não pertencia ao alfabeto latino, mas ela é introduzida também para se transliterar palavras gregas, onde havia o som U. Então, Z e Y são reintroduzidos no alfabeto latino. Com isso, o alfabeto latino vai possuir 23 letras. As 21 originais, incluindo o Z, que era originalmente estava aqui nesse lugar, no 7º lugar, né? Depois ele sai, é introduzido o G, né? E depois ele é reintroduzido no final do alfabeto junto com o Y. Os romanos eles chamavam as letras com base nos sons que elas representavam. Então, ao contrário dos gregos, que tinham um nome da letra que não necessariamente representava o som. Por exemplo, alfa é o nome da primeira letra. Os gregos tiraram isso dos fenícios, tiraram o nome das letras do nome que os fenícios davam às letras. Os latinos, por sua vez, dão nomes muito mais simples às letras, com base nos sons que elas representam. Então, o A vai ser chamado de A, B, C, assim por diante. C não, né? Mas K e assim por diante. Bom, se nós compararmos o alfabeto latino com o alfabeto da língua portuguesa, o alfabeto da língua portuguesa tem
26 letras, 3 a mais do que o alfabeto latino. Quais são essas 3 letras? As 2 letras ramistas, J e V, e uma terceira letra, que é o W, que foi reintroduzido em português, né, pela reforma de 1990. Vamos ver com um pouco mais de detalhes o nome que as letras têm no alfabeto latino. Eu já fiz a observação há pouco, dizendo que o nome das letras correspondia, no geral, ao som que elas representavam, ao contrário do grego. Mas então vamos ver em detalhes como isso se dá. No caso das vogais, usa-se o valor longo da vogal para o nome da letra. Então, A, E, I, O e U, como em português. O Y, que era uma letra utilizada em latim para grafar palavras de origem grega, para essa letra eles utilizavam o nome Y ou o nome Y, ou então o nome Y ou Y. Y é o nome que a letra tinha no alfabeto grego. Com relação às consoantes, as consoantes oclusivas têm o seu nome formado a partir da própria consoante, da própria letra consoante, seguido por um E longo. Muito parecido com o português. P, B, T, D, Q, não C, G, não G. E as exceções, no caso das oclusivas, são o K e o Q. O K, que corresponde ao K em português, e o Q, que corresponde ao Q em português. As letras que designavam sons líquidos, nasais, o som cifrante, S, e a fricativa, F, né, o seu nome é formado a partir de um E breve seguido da letra. Então, L para o L, R, R, M, N, S e F, como em português também. Duas diferenças em relação ao português, no caso das consoantes, além do Q, que é Q em português, mais 2 outras diferenças, é o X, que em latim é X, e o Z, que em latim é zeta. O Z, exatamente como o Y, é uma letra utilizada para grafar palavras de origem grega, e eles usam o nome grego que a letra tinha. Com relação ao H, chama-se em latim H, e o H não é propriamente uma letra que designa um som específico, mas designa apenas uma aspiração. Para efeito dos vídeos que eu venho gravando, eu vou utilizar os nomes das letras em português por uma questão apenas de praticidade. Agora, sobre a escrita latina, né? O tipo de letra que era utilizado pelos romanos. Havia, na verdade, vários tipos de letras. O alfabeto latino ele era usado segundo diferentes tipos de letras. Essa variedade de tipos de letras era explicada pelo material em que se usava, em que se grafavam as letras. Então, nós temos um tipo de letra que é chamada de scriptura capitalis monumentalis, que era usada, sobretudo, para inscrições em pedra, em monumentos, né? Por isso monumentalis, né? Eram inscrições em monumentos. Nós temos aqui um exemplo de uma inscrição que está no Arco de Tito, né? Situado em Vélia, numa das colinas de Roma. Né? Então nós temos um exemplo dessa scriptura capitalis monumentalis. O arco é esse aqui, a inscrição se encontra aqui nessa parte superior do arco.
Um outro tipo de letra, muito parecida com o primeiro, que é a Scriptura Capitalis Quadrata. Esse tipo de letra era utilizado, sobretudo em papiro. Nós temos aqui um exemplo também da Scriptura Capitalis Quadrata. É um exemplo de um texto de Virgílio, a Geórgica 1, versos 62 a 65. Um outro tipo de letra latina, outro tipo de letra utilizada com o alfabeto latino, era chamada Scriptura Capitalis Rustica. Ela foi usada a partir do século I depois de Cristo, sobretudo para textos em livros, né? Livros, quando nós falamos de livros, nós estamos pensando em rolos de papiro e em pergaminho também. Então, essa Scriptura Capitalis Rustica era basicamente usada em papiro e pergaminho. Aqui nós temos um exemplo. Essa aqui é uma folha de uma obra chamada Vergilius Romanus. Era uma edição ilustrada das obras de Virgílio do século V depois de Cristo. Enfim, mais um tipo de letra utilizada com o alfabeto latino era a Scriptura Capitalis Cursiva, que foi utilizada por volta dos séculos I a IV depois de Cristo para anotações comerciais e alguns pequenos textos em papiro. É essa aqui, essa letra aqui da figura. Não é propriamente uma letra minúscula. Não havia em latim a diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Nós consideramos que todas as letras são letras maiúsculas do alfabeto latino. Não faz muito sentido falar de maiúsculo, porque maiúsculo é um conceito, é uma propriedade que só é utilizada para classificar as letras se nós comparamos ou contrastamos com a propriedade minúscula. Mas não havia essa diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. A escrita minúscula ela só se forma nos inícios do século IX depois de Cristo. E ela vai se impor progressivamente sobre as demais escritas. Uma outra observação é que os romanos eles escreviam continuamente. Eles não separavam uma palavra da outra. Essa maneira de escrever é chamada de escritura contínua, sem separação das palavras entre si. Houve algumas tentativas de indicar o final de uma palavra e o início da outra. Algumas tentativas consistiam na utilização de pontos para separar. Por exemplo, aqui esse et está separado por 2 pontos. No século IV, V, São Jerônimo já utilizava espaços ou às vezes pontos para separar as palavras, mas originalmente na escrita latina da época antiga, a regra era se escreverem as palavras continuamente sem que elas fossem separadas umas das outras. Agora uma observação sobre a direção da escrita. Nós podemos escrever, quando nós escrevemos horizontalmente, nós podemos escrever da direita para a esquerda, como fazem os povos semíticos. Nós podemos escrever da esquerda para a direita, como, em geral, as línguas indo-europeias fazem hoje em dia. Então, como era a direção da escrita no latino? Inicialmente, a escrita era, como nas línguas semíticas,
da direita para a esquerda. Nós temos aqui um exemplo, né? A escrita a linha começava a ser escrita no lado direito e ia em direção ao lado esquerdo. Em seguida, nós tivemos um tipo de escrita que variava, que alternava as linhas indo numa direção da esquerda para a direita, depois voltando da direita para a esquerda. Esse tipo de escrita se chama escrita bustrofédica, vem de uma palavra grega, bustrofedon, na verdade é um advérbio em grego, e que significa a maneira dos bois, da volta dos bois, né? Por quê? Porque quando se arava um campo, ia-se com os bois numa direção, chegava-se no limite do terreno, voltava-se na outra direção. Então, essa figura aqui mostra um exemplo de uma escrita de uma escrita bustrofédica, que nós temos aqui na primeira direção da esquerda para a direita, e a segunda da direita para a esquerda para a direita, e assim vai. Enfim, historicamente, o último parâmetro de direção da escrita foi, no latim, foi a escrita da esquerda para a direita, como nós temos hoje em dia nas línguas ocidentais em geral, e como nós temos os textos em latim também grafados, né? Enfim, uma observação sobre os sinais de pontuação. Os antigos não possuíam sinais de pontuação. Trata-se, na verdade, de uma introdução posterior à Antiguidade Clássica. Inicialmente, por volta do século VI, VII, criou-se um sistema à base de pontos, eram pontos em alturas diferentes. O primeiro ponto, um ponto sobre a linha imaginária sobre a qual se escreve, né? Então, um ponto sobre a linha indicaria uma breve pausa, talvez com uma vírgula, no nosso caso. Um ponto a meia altura indicava uma pausa maior, talvez como ponto e vírgula. E um ponto mais elevado indicava uma pausa de fim de período. Esse sistema ele foi conhecido por Isodoro de Sevilha, mas não prosperou, não teve grande uso e acabou não sendo mais usado. Na Alta Idade Média, por volta dos entre os séculos VI e XI, foram apresentados variados sistemas em que se combinavam pontos e traços. E o sistema de pontuação que hoje se usa foi formado por volta do século XVI. E graças à imprensa, ele foi fixado sem alterações posteriores. Então, o sistema de pontuação que nós usamos vem do século XVI e se manteve até hoje. O ponto de interrogação, ele aparece já em manuscritos da época carolíngia, entre o século VIII e século X. Era utilizado como uma marca retórica. Aí o ponto de exclamação, ele é constatado pela primeira vez em um manuscrito de 1399. E é só a partir dos séculos XV e XVI que ele passa a ter uso corrente. Bom, com isso nós concluímos essa introdução ao alfabeto e ao sistema de escrita da língua latina, e no próximo vídeo nós abordaremos o sistema de sons.